Olá, bom dia. Vou fingir que essa não é a segunda vez que eu gravo porque meu microfone não estava ligado. Meu Deus do céu, começou no dia muito bem já, mas vamos lá. Eu vou começar pelo par mais interessante, que é o ouro. E eu vou contar aqui o que aconteceu ontem comigo, tá? Ontem. Ai, meu Deus, eu não quero esse negócio. Tá. Ontem eu entrei numa operação. Como eu tinha falado, em que eu abri logo quando este candle aqui, ele fechou acima, tá bom? Então, o que eu fiz? Teve essa operação que eu entrei que foi 0,5, depois quando ele voltou no Fair Value Gap, mas uma outra que eu abri antes que foi bem aqui em cima e ele teve aqui 1,5 de risco retorno. O que aconteceu? Quando eu vi aqui pra baixo, né, claro, ele tava de acordo com o nosso plano e tal, com o meu plano, e então depois ele teve um movimento aqui pra cima. Mas quando eu vi que o 30 minutos ele fechou abaixo do Fair Value Gap, né, que foi esse bonitinho aqui, eu fechei manualmente. Essa linha vermelha representa o meu fechamento manual. O que aconteceu que depois ele inverteu tudo. Então eu fiquei, caramba, e agora, né? Mas eu realmente não gostei dessa pressão, desse candle aqui com uma pressão muito forte. E eu não confiei mais, porque eu tava um pouco reticente, porque eu queria muito que o preço ele viesse primeiro pra cá, pra esse Fair Value Gap grandão aqui de 4 horas, todo esse movimento que não teve nenhum pullback. E então eu fiquei um pouco desconfiada de repente o preço ele vir pra cá e depois ele voltar, certo? E de repente ter uma outra posição melhor. O que acontece é que agora, né, o movimento, bem, o preço não foi pro meu take to profit se eu tivesse deixado aberto. Teria que ir agora não, calma. Se eu tivesse deixado aberto, ainda não teria saído, mas eu estaria no negativo, eu estaria em drawdown. Mas o que importa é hoje, certo? O que importa é hoje, então vamos lá analisar para hoje. Hoje, bem, para falar a verdade, eu gostaria muito que o preço ele encostasse aqui nesse Fair Value Gap, tá? Ou de repente nesse Order Block, e então trocaria entradas aqui numa hora ou no 4 horas, quando ele realmente confirmasse a tendência de alta. Então, assim, você vê que nós estamos aqui com uma tendência de baixa numa hora, e eu gostaria então que ele viesse para cá, e se não acontecer isso, eu queria muito que no 4 horas ele fechasse esse candle aqui um pouquinho mais baixo daqui a 2 horas, e aí depois ele revertesse e fechasse o próximo candle aqui em cima, e então ver um pullback e ir até aqui. Então, isso de repente seria o meu plano para hoje, teria essas duas possibilidades. Agora, para DXY é aquilo que eu comentei ontem, e tá como se fosse um ping-pong, certo? Tá aqui, olha, esses dois níveis. No semanal a gente vê esses dois order blocks, tanto bullish, tanto bearish. Então, ele pode tanto obedecer esse daqui pra cima, tanto esse aqui e vir pra baixo. Então, tipo assim, tá um ping-pong. Olha isso que ele respeitou aqui. Quer dizer, ainda não encostou, né? Mas você vê que ele tá tipo um ping-pong. Então, assim, eu não vou colocar meu dinheiro aí, eu não vou colocar minhas contas, arriscar nas minhas contas já fundadas, funded. Então, assim, pra falar a verdade, eu vou deixar um pouquinho ver, vou deixar ver o que vai acontecer em Forex, mas em assets eu vou realmente procurar uma posição quando as coisas estiverem mais ao meu favor. Ok, muito obrigada.